meus amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal, que é um vídeo muito especial, que é o vídeo da palavra, que eu amo trazer aqui pra vocês. Eu sei que eu fiquei um pouquinho pendente com vocês nesses últimos dias, mas Deus sabe de todas as coisas, mas hoje estou aqui, graças a Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, um assunto importante, né? Que fala sobre apostasia, que é o esfriamento espiritual ou até mesmo o abandono da fé. Que acontece com muitas pessoas hoje em dia, apesar que nos últimos tempos iria acontecer isso mesmo, porque na própria palavra fala sobre isso. A maldade se espalhará, tanto que o amor de muitos se esfriará. Por mais que não pareça, gente, isso aconteceu comigo. Eu comecei a ficar um pouco distante da palavra, eu comecei a ficar um pouco distante de Deus. Isso acabou acontecendo porque eu comecei a dar mais importância para as minhas coisas, para as coisas do dia a dia, do que para as coisas de Deus ou para as coisas mais importantes com Deus, que é como oração, leitura da palavra. E isso foi fazendo com que eu fosse me afastando dele. Não que eu deixei de fazer as coisas que eu estava fazendo, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu não estava fazendo com aquela alegria, com aquele entusiasmo. Depois que eu comecei a perceber que eu estava distante de Deus, eu me afastando de Deus, me bateu um desespero. Então eu comecei a ficar preocupada, porque querendo ou não, gente, isso é algo muito sério. Quando você começa a se esfriar espiritualmente, te leva a várias situações da sua vida. Pode chegar a um ponto de você querer abandonar a sua fé e não querer mais nada. Por isso que é importante nós ficarmos vigilantes com nós mesmos, porque nós mesmos conseguimos nos enganar muitas das vezes. Então toma cuidado, sabe? O que ocasiona muitas vezes essa apostasia é o fato de você simplesmente afastar das coisas de Deus, como deixar de ler a Bíblia, como você parar de jejuar, como você parar de pensar em Deus, sabe? Como você parar de orar. Isso começa muitas vezes a diminuir, sabe? Você não consegue fazer com tanta frequência. Você não tem ânimo suficiente para você fazer. Porque muitas das vezes mesmo a gente não querendo, a gente precisa fazer. Porque isso é algo que vai nos fortalecer espiritualmente. Algo que vai matar a nossa carne. Muitas vezes as pessoas começam a afastar de Deus por decepções, ou seja, às vezes você está passando por certas aflições na sua vida, talvez você esteja passando por essa aflição agora, só que você acha que Deus não está com você, que Deus te abandonou, que Deus está em silêncio, que Deus não quer mais nada. Eu queria te dizer o seguinte: isso acontece por nossa culpa. Não é culpa de Deus, porque Deus está distante de nós, mas sim porque nós nos afastamos de Deus. Às vezes as pessoas querem muito resposta de Deus, querem que Deus revele, querem que Deus toque, mas só de você respirar, isso já é uma grande prova que Deus está contigo, sabe? Que Deus existe, que Deus é maravilhoso. Comece a refletir e olhar para dentro de si próprio. E qual está sendo o erro em você? A juventude de hoje em dia são jovens que realmente não estão querendo muita coisa com Deus. Isso não é questão de, é só jovem. Não, não é só jovens. Isso acontece com adultos ou até mesmo com adolescentes. Essa geração de hoje em dia é uma geração fria. Mas como eu li para vocês no início, o amor de muitos se esfriariam. Está na palavra, Deus já previa isso há muito tempo. Ele sabe o que vai acontecer daqui em diante, e é por isso que a gente precisa estar firmes e fortes na palavra dele. Eu não quero estar entre aquelas pessoas que vão desistir de Deus, que vão desistir de estar no caminho de Deus. Quando isso acontece, nós começamos a ficar diferentes, e isso começa a gerar rebeldia, relaxamento, nos tornamos pessoas iníquas, sabe? Pessoas que acham normal pecar. Por que muitas vezes acontece isso? Porque a pessoa vai se afastando de Deus, e o Espírito Santo só vai fazendo isso aqui também. Então quando você não tem o Espírito Santo para te convencer, é difícil. Você começa a enxergar as coisas do mundo como sim, normais. E a santidade começa a se evaporar como uma fumaça. Em Apocalipse 2:4 fala assim: mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Converta-te e volta à tua prática inicial. Você tem essa oportunidade de estar voltando para os braços dele, que é o que ele mais quer, gente. Deus, ele não quer que ninguém saia dos caminhos dele, mas infelizmente as pessoas saem. E inicialmente é por causa da apostasia que isso começa. Se você está passando por esse momento, erga-se. Por mais que difícil seja o que passamos aqui neste mundo, Deus está conosco. Muitas pessoas falam: poxa, mas eu sou crente, eu sou cristão e eu passo por isso, não deveria ser assim. Gente, se fosse fácil do jeito que nós queríamos que fosse, seria muito fácil, mas não. Quando vier esses pensamentos, lembre-se de Jesus, o que ele passou por nós. E nós não passamos sequer nem isso aqui do que ele passou. E nós ainda pensamos por que nós passamos por tudo isso. Agradeça a Deus pelo menos por você estar passando por aflições e estar conseguindo, sabe? Porque ele está do seu lado. Imagina você passando por aflições, simplesmente desistir, largar, chutar o balde. Ela chega, não aguento mais isso. Mas não, você está tendo força suficiente para enfrentar esse desafio da sua vida. Mas você sabe o que se torna isso mais importante ainda? É que no final você pode falar:
Eu venci e posso vencer de novo. Gente, comece a abrir os olhos agora, neste momento. Fique em vigilância. Jesus está voltando sim. E a cada vez eu sinto que está mais próximo. Eu vejo quanto Deus cobra de mim, quanto Ele cobra das pessoas, que nós oremos cada vez mais, sem cessar, pedindo a Deus por misericórdia mesmo. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Ele vai vir como um ladrão. Erga-se se você nesse momento está passando por um momento difícil. Não deixa nada te abalar. Pratique as coisas de Deus. Não fique praticando as coisas do mundo. Então, meus queridos, acordem, sabe? Acordem agora enquanto há tempo. Porque, gente, não é brincadeira, como muitas pessoas acham. Não é mentira, como muitas pessoas acham. Comece a ler a palavra sem cessar. Depois que eu vi que eu estava me distanciando de Deus, eu comecei a fazer diferente, sabe? Mais diferente do que eu fazia. Comecei a ter disciplina. Disciplina é algo que nós precisamos ter nas coisas de Deus, principalmente no nosso íntimo com Deus. Então, separe o seu tempo com Deus. Você que está aí nesse momento me ouvindo, se você sente que isso está acontecendo contigo, clame a Deus neste momento. Não deixe passar um minuto ou segundo. Peça a Deus que Ele te dê forças. Não aceite isso na sua vida. Quando eu percebi isso, eu falei com Deus: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso comigo, Jéssica. Eu quero estar cada vez mais próxima do Senhor, ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu não quero ficar longe. Converse com Deus neste momento e fale com Ele. Fala com Ele que você quer voltar às suas práticas. Fala que quando você fazia uma alegria, um amor para Ele e por Ele. Não se desvia desse caminho, porque não existe outro caminho além desse. Ou é o caminho da morte ou o caminho da vida. Você que escolhe. Jesus, Ele te ama demais para você estar distante dEle. Não faça isso, sabe? Esteja cada vez mais próximo, mais perto dEle. Porque nós precisamos dEle, sabe? Para vencer. Nós precisamos dEle para ter força. Nós precisamos dEle para tudo, para tudo, para tudo. E Ele tá chegando, gente. E Ele tá chegando.